também. E estamos ao vivo. Olá, Felipe. Olá, Carol. Como estamos? Oi, boa noite. Tudo bom? Como vocês estão por aí? Nossa, que correria. Gente, essa PGE São Paulo, ela nem publicou o edital e já estamos sendo atropelados. É isso que, Felipe, a gente sente. Essa é a realidade. Mas é isso mesmo. E a gente teve uma ótima escola aí, né? Uma sequência de AGU, PFN, PGF e PGM São Paulo. Então, eu acho que esse ritmo acelerado, assim, que a gente já vem, ajuda muito a manter um pique, né? E os alunos, é muito engraçado, terminam uma prova, no outro dia eles estão lá, como a gente faz agora, né? Vamos seguir. Então, esse é o espírito mesmo, seguir, aproveitar todas as oportunidades maravilhosas aí, 135 vagas no PG São Paulo. Então, é quase uma segunda AGU, certeza aí para vocês. E, bom, eu queria começar, pessoal, apresentando a nossa professora, na verdade, coordenadora, a Carol Abreu, é nossa coordenadora das mentorias. Olá, Mari Diniz, como vai? E nossa aluna querida. Olá, Mariana, como vão? E a Carol, pessoal, ela é nossa coordenadora das mentorias. Ela já faz esse trabalho de mentoria há muito tempo, muitos anos, sabe tudo de cronograma de estudos, sabe muito bem como montar um cronograma de estudos dinâmico, né, Carol? Porque você acaba trabalhando com todos esses pilares que são cruciais para uma aprovação, e isso é muito importante. E a gente vai então usar aqui da expertise tanto da Carol quanto do Felipe, que é procurador do Estado de São Paulo, para a gente falar aí como é que funciona, então, nesse momento, né? Como seria formular um bom cronograma de estudos para enfrentar a PGE São Paulo? Antes, posso começar, Felipe? Claro, fica à vontade. Eu vou só dar um pontapé inicial, né? A gente vai falar um pouquinho hoje desse concurso, mas antes de tudo, cada vez mais eu acredito que estudar para procuradorias como um todo é estudar para procuradoria. Então, existem especificidades, sim. Existem pontos de cada edital, sim. Mas a gente viu exatamente agora na AGU, PFN e PGF, que eram 3 editais, que cada um tinha as suas individualidades, mas que o aluno que se manteve ali estudando de maneira linear, mas distribuída, ele conseguiu, né? Sem contar um pouco a AGU, que foi uma prova um pouco fora da curva, mas na PGF, PFN, a gente tem muitos alunos lá nas duas listas. E por que isso? Porque estudar para a procuradoria. Então, a gente segue a mesma linha. A PGE São Paulo, assim como, por exemplo, a PGE Pará, né, aqui do meu estado, e algumas PGEs no Brasil, elas ainda vêm com essa carga de banca própria, né, que o Felipe sabe muito bem como é que funciona. Então, a gente estava até conversando esses dias no grupo, esperamos ansiosos essa comissão para a gente pesquisar o que eles escrevem, o que eles estão estudando, o que eles estão atuando dentro da PGE, ou até mesmo pessoas de fora, né? Isso é importante, óbvio que é, mas com certeza, o feijão com arroz, né? O aluno tem uma base muito boa naquilo que a gente fala muito, né? De núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, considerando aí fazenda pública em juízo, considerando os temas que estão em alta na fazenda pública em juízo. Então, eu vejo muito aluno de procuradoria não sabendo falar o que é, por exemplo, um processo estrutural, o que é precedentes qualificados, IRDR, IAC. São assuntos que a fazenda pública está ali muito forte. Então, o aluno tem que estar por dentro, porque ele até passa na primeira fase, mas chega numa segunda, ele não vai conseguir desenvolver. Dentro de tributário, sabemos da necessidade de estudar os impostos e espécies. Aí, a gente não vai mais precisar de imposto de renda, né, os impostos federais. A gente tem que focar em ICMS, ITCMD, IPVA, até mesmo ISS. Podem crer que na prova da PGE São Paulo eles vão querer saber se o aluno sabe o que é ISS e como ele é cobrado junto com o ICMS, quando isso ocorre, se pode ocorrer, lei complementar do ISS. Então, assim, são linhas que a gente sabe que tem uma grande tendência de vir. Aí também tem
o que é típico de PGE São Paulo, né? A gente estava conversando lá no grupo, direito empresarial público, privado, direito pessoal, né, que vem fortíssimo na PGE São Paulo. Ah, Carol, mas todo edital vem a lei do RJU. Sim, mas na PGE São Paulo tem uma disciplina chamada direito pessoal, que é muito mais que uma legislação de regime jurídico único, né? Então, é uma montanha de leis, decretos, regimentos, que vocês vão precisar ter uma noção. Há outro grande ponto que eu acho que chama atenção na PGE São Paulo e que faz diferença numa preparação, pelo menos eu, enquanto vou analisar um cronograma, eu tenho que colocar em prática isso, pelo menos no último edital, a gente acredita, até com você que o Felipe semana sobre isso, a gente acredita que vem igual, né? O último edital dividiu as disciplinas no mesmo número de questão. Aí vem de novo a pergunta, quer dizer que então é a mesma coisa eu saber 10 questões de civil e 10 questões de constitucional? Não, porque mesmo tendo o mesmo número de questão, a densidade da questão de constitucional é muito maior do que a de civil. Então, não acreditem nisso que basta eu saber o básico. PGE São Paulo, para mim, é a procuradoria que, primeiro, vai ter o maior número de inscritos em níveis de procuradorias, né? PGE é a procuradoria que tem maior número de inscritos. E não só em quantidade, mas qualidade de inscritos. Então, vocês vão se preparar aí para uma concorrência nível concurso federal mesmo. Então, são 2 pontos que a gente tem que olhar. Manter uma revisão adequada, porque a nossa mentoria, a gente sabe que as pessoas que estão lá já estão estudando, já vêm se preparando, já estão buscando, inclusive estão lá numa pré-edital, né? Porque a gente nem tem edital ainda, e se Deus quiser vai segurar um pouquinho aí. A gente vai conseguir. Estudar, Carol, capa a capa? Não existe isso, né? A gente tem que estudar aquilo que tem que ser estudado, a gente tem que fazer questão daquilo que tem que ser feito questão, a gente tem que ver os informativos, a gente tem que revisar, a gente tem que linkar as informações. Então, um cronograma de estudo, ele precisa desse ciclo, né? De você estar o tempo inteiro em contato com aquela matéria. Imagina o quanto isso é difícil quando a gente pega o edital com 13, 14 disciplinas. Então, é preciso estratégia e planejamento. E não se engane na necessidade de vocês terem, sim, um foco maior nas disciplinas bases de procuradorias. E, óbvio, uma atenção específica a essas disciplinas que são praticamente da PGE São Paulo. Direito empresarial público, privado e direito pessoal. Passo a palavra ao nosso querido Felipe. Exato. Então, assim, PGE São Paulo, né, como a Carol pontuou, realmente, quem estuda para procuradoria tem ali aquela espinha dorsal do concurso de procuradoria que vai ser sempre o mesmo, né? Então, tanto faz você fazer uma PGE, uma PGM ou alguma das carreiras federais que tem um núcleo de questões ali, de matérias que vão coincidir. Então, por exemplo, olhando aqui o edital passado da PGE São Paulo, eu não preciso jogar na tela com vocês, mas vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Primeira matéria que eu chamo a atenção, que está aqui, né, na sequência, a gente começa com o direito processual civil. Competência da União, né? Então, vai ser a mesma coisa que você já estuda em processo civil em outros lugares. Às vezes, uma especificidade, um assunto a mais que aquela carreira gosta, a gente pode pensar nisso, mas, via de regra, é um concurso de procuradoria normal, né? Você não tem ainda não tem um Código de Processo Civil paulista, né? Acho que não tem porque não pode, porque se pudesse tinha. Né? É bom reforçar, né? Pois é, não tem, mas se pudesse já tinha. Com certeza. Direito civil, também mesma coisa. Direito civil é direito civil em qualquer lugar. Você tem ali as matérias, tem algumas especificidades aqui no edital, por exemplo, que não são tão comuns em matéria de procuradoria, como, por exemplo, sucessão, como, por exemplo, aqui uma parte de direito de família, fala de casamento, união estável, mas aquela coisa também que não vai te ultra complicar, não. No concurso passado, o que pegou bastante foi direito do consumidor, porque o examinador, ele era muito ligado ali ele trabalhou no PROCON, muito tempo era ligado a direito do consumidor. Então, a gente fica um pouco de olho também nesse perfil. A gente vai ver, dizem que alguns examinadores vão se repetir, a ver, né? Isso é conversa de cafezinho, a gente já não sabe. Administrativo, boa parte de administrativo você já conhece, né? Vocês têm ali uma noção de administrativo, quem é de procuradoria tem aí esse ofício, né? Esse direito público como ofício. Aí você tem que pegar leis locais, né? Então a gente tem a legislação local, que aí vocês vão ter que prestar atenção, que é a Constituição Estadual, a Lei Orgânica da PGE, a Lei de OS, a Lei de OCIP, e por aí vai. Aí, direito de pessoal e previdenciário público. Aqui a gente já tem
algo muito mais característico, né, como a Carol falou. Direito de pessoal, assim, se você for ver que dá problema na administração pública, além de contrato e licitações, é muito direito de pessoal. Você tem ali um regime, aqui em São Paulo a gente ainda não tem o regime jurídico único, né? A gente tem, na verdade, 3 regimes de servidores aqui. Tem os servidores estatutários, que são regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. A nomenclatura é a moda antiga mesmo, porque ele é de 68, ele é pré-88. A gente tem os servidores da Lei 500, que foi uma lei, os extranumerários, eles tinham função, mas não tinham cargo, e aí eles foram ali temporariamente ficando e ficaram até hoje. Então, o temporário que virou definitivo é um regime próprio ali, a Lei 500, de 74, e tem os seletistas, porque toda a administração pública de São Paulo, indireta, fundações, autarquias e, obviamente, empresas e fundações, empresas e fundações estatais de direito privado, contratam pela CLT. Então, direito pessoal é uma matéria um pouco mais sofisticada aqui na PGE São Paulo, que a gente precisa prestar atenção. E aí também, assim, tem grandes doutrinadores que escreveram sobre o tema que são daqui. Como a professora Maria Silva Zinella de Pietro, ela é procuradora do Estado aposentada, ela tem um livro que ela trata muito bem de direito de servidor, então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, tanto é que é uma matéria autônoma no edital, né? E assim como o direito previdenciário público, que aqui não cai o RGPS, não caiu na passada, acredito que não caiu nessa, não cai o regime geral, eles vão focar muito em quê? O regime de servidor aqui, né, do regime próprio, que a gente tem 1 milhão de emendas, né, com a 103 de 2019 aí, sendo a mais recente. A gente tem a lei da SPPrev, que é o órgão previdenciário aqui. A gente tem também a previdência complementar dos servidores do Estado de São Paulo. Porque vocês sabem que o regime agora, eu sou do regime mais antigo. O meu regime ainda é o regime de previdência ali previdência complementar. Quem entra depois, né, aquela coisa, tem a previdência pública só pelo até. Eu cortei? Vocês estão me ouvindo ou tá cortando? Ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá. Pode ir. Então, aí aqui, então, a gente tem o regime o regime previdenciário. Ambiental é ambiental, né? Em qualquer lugar, mas tem a legislação própria do Estado de São Paulo, vocês vão precisar dar uma olhada. Tem trabalho e processo do trabalho, com esse adendo de que aqui em São Paulo nós temos muitos empregados públicos, por isso que eu me especializei nisso, porque eu trabalho no setor que trata de empregados públicos, então muito provavelmente o examinador que pegar isso para vocês, ele vai ter uma visão um pouco mais sofisticada de direito do trabalho, por ter essa vivência. Eu até imagino quem seja, assim, ninguém me falou nada, mas eu conheço uma pessoa que tem um perfil de ser examinador dessa prova, não sei se vai ser ele. Mas, assim, tem direito do trabalho na administração pública, para além da terceirização, se tem um local que a gente vive isso, é aqui no estado de São Paulo, né? E aí, para fechar, a gente tem financeiro, econômico e empresarial público. Empresarial público, financeiro econômico, né, com as suas especificidades, empresarial público, qual é a grande importância que eu vejo e qual o diferencial? Porque quando a gente pega um manualzinho de direito administrativo, a gente pega lá um capítulozinho pequeno, né, que fala da organização administrativa, aí fala das empresas estatais, fala da sociedade econômica mista, fala da empresa pública. Uma tem capital público e privado, a outra tem capital público. O Foro na Justiça Federal, tarará. Ok. Só que aqui, dentro do Estado de São Paulo, a gente teve uma doutrina muito forte de empresas estatais, porque São Paulo, assim, é o auge do capitalismo no Brasil, né? E aqui a gente viveu muito esse capitalismo de Estado também, com fortes empresas estatais. A exemplo da VASP, né? A VASP, que era uma empresa estatal aqui do Estado de São Paulo. A gente tem bastante esses institutos aqui no estado de São Paulo. E aí tem um doutrinador, que é um procurador do Estado aposentado, que é o Mário Engler, que ele escreveu muito sobre o tema, e é muito legal, assim, eu tive que reler o livro dele agora, eu escrevi muito por causa da tese, estou relendo agora para preparar os materiais para vocês, e é muito interessante porque ele pega, ali, disseca mesmo como se dá uma relação dentro de uma empresa estatal, como deve ser a relação do Estado com o acionista minoritário, qual é a função de um estatal, como a estatal atua no mercado com o intuito regulatório, como o Estado se comporta como um acionista minoritário, como ele utiliza o Golden Share. Então, assim, são temas muito interessantes e que eu estou estudando, eu adoro esse tema.
eu pretendo, né, nos nossos encontros da mentoria, já adiantando, fazer um encontro com o pessoal para conversar sobre esse tema, falar um pouco a minha visão. Eu não concordo com quase nada que ele escreve, quem for ler no meu livro vai estar tudo diferente, mas obviamente aqui eu tenho que me despir de qualquer vaidade e passar simplesmente o que é interessante para vocês. Mas é isso, então eu acho que são matérias, como eu disse, tem ali 70% que é igual aos outros concursos, mas tem aquela pimentinha que a gente pode, que vocês vão precisar dar uma olhada, mas que a gente já está preparando tudo para vocês. Falei demais, mas porque eu quis dar uma geralzona no edital para a gente continuar, para a gente começar, né, tendo ideia do que a gente vai tratar. Então, assim, só para fechar, não é um edital muito longo, é um edital relativamente enxuto, né, se você for comparar com os da AGU. Acho que qualquer um é enxuto comparado com o da AGU. A grande diferença aqui são essas matérias próprias, mas que não é como, por exemplo, na PGE do Rio, PGM do Rio. Aqui em São Paulo, eles cobram muito geralzão com essas especificidades acopladas. Não é só a especificidade. Vamos. E, bom, eu acho que um ponto muito importante que a gente precisa falar, eu acho que muitos estão vindo das carreiras da AGU, da PGM São Paulo, alguns ficaram próximos aí das notas de corte e querem continuar nessa frequência de estudos alta, mas muitos têm grande dificuldade de achar aonde é que está o erro, né? E aí que eu acho, Carol, vendo, né, os nossos cronogramas de... Olá, Bruno, que bom, já está aí na nossa mentoria. Eu acho que um ponto muito importante que a gente traz na mentoria é trazer essa percepção de erros para o próprio aluno quando você faz as questões e você faz ali aquela porcentagem de matérias que você está aí tendo maior dificuldade, para a gente perceber tanto a disciplina quanto também o perfil do erro, né? E já adiantando a minha percepção sobre isso, inclusive, acho que abrimos caixinha tem uma semana ou duas no nosso perfil, e uma das nossas seguidoras perguntou, né? Poxa, eu fiquei muito próxima da AGU, muito próxima da PGF ou PFM, eu não me recordo exatamente, e eu tenho erros em todas as disciplinas. O que eu faço, né? Então, eu estou com um problema generalizado, né? Eu acho que a preocupação dela era essa. O que eu acho que muitas vezes, né, o aluno não percebe é que nem sempre o erro se dá em razão de você ter uma dificuldade em uma disciplina em específico, né? Eu acho que muitas vezes você está pecando em um perfil, por exemplo, de questão que é mais lei seca, e às vezes você não está tendo esse cuidado de fazer uma leitura mais bem feita e memorizar a lei seca mesmo. Às vezes você está aí com um perfil mais voltado para jurisprudência ou para doutrina, e aí você acaba errando naquelas questõezinhas de memorização, né? Eu acho que pode ser um problema essa questão, e também eu acho que pode ser outras situações, né? Você pode estar aí com erro em perfil de questão que seja de jurisprudência, então você tem que ter maior cuidado com os informativos, ou pode ser que você esteja também com uma situação de nervosismo, né? De você não conseguir pegar aquele jeitão da banca em determinadas questões, em cair em pegadinhas que você não deveria cair, e aí você precisa ter um pouco mais de malícia. Eu vejo muitas pessoas que têm aí um conhecimento sobre o que está sendo questionado na pergunta, mas acaba vacilando porque não conseguiu ainda encaixar no estudo um número suficiente de questões para poder pegar o jeitão de resolver provas. Então, como que você lida com isso, Carol, nas mentorias, né? Essa questão de fazer o aluno identificar os seus próprios falhas. Esse é o nosso grande desafio na mentoria coletiva, né? Que é a nossa mentoria aqui é uma mentoria coletiva. Porque aí a gente precisa muito dessa autoavaliação do aluno, né? O aluno precisa também ter esse feeling junto com a gente na mentoria. Mas como a mentoria pode ajudar, né? Como a gente pode direcionar o aluno nesse sentido? 2 pontos principais. Primeiro é
as métricas das questões. Então, o aluno, ao fazer questão, eu sempre falo isso. Não adianta fazer questão por fazer, ou então, aquela questão que você faz na sala de espera do médico, ou na fila do banco, ninguém vai em banco mais, mas, enfim, em algum lugar específico, ela não entra na nossa métrica do planejamento, né? A gente precisa aí ter questões de maneira ativa. O que é isso? Eu estou fazendo a questão, eu estou com o meu vadimeco aberto, eu estou com o meu caderno de erros, e aí é nesse momento que eu vou lapidar o meu estudo. Então, vamos lá. Eu estou fazendo uma questão de controle de funcionalidade e é naquela parte inicial de controle, né? Sobre o controle formal, se ele é material, prévio, posterior, e eu estou errando questões sobre isso. O que eu acho importantíssimo para o aluno? Parar, fazer uma revisão sobre aquele assunto. Colocar no caderno de erro dele as dificuldades, né? Para a gente poder revisar o erro de maneira correta, que a gente fala muito na mentoria sobre isso, e fazer essa revisão ativa, tá? Tem que fazer parte da questão esse ímpeto, essa atividade do aluno. E a gente vê na mentoria, isso eu falo muito porque eu já trabalho há 5 anos com mentoria, e na individual a gente vê muito isso. O aluno, ele não vai além daquilo que ele acha que é estudar para concurso, que é abrir um livro e ler, que é abrir um vadimeco e ler. E não é isso. Se você for pegar os primeiros lugares de concurso, o diferencial deles é esse. Eles vão atrás do erro deles, né? Eles não têm medo de errar, primeiro ponto, e vão atrás do erro dele. Tem muita gente que vem falar comigo e fala, Carol, eu nem faço questão disso com medo de errar. Se a gente não olhar para o problema, a gente não vai resolver o problema. O caderno de erros, para mim, é sim o nosso maior instrumento de resolução de problema. Porque se eu pego 3, 4 meses de estudo e estou compilando os meus erros de maneira correta, estou revisando esses erros, eu estou sedimentando o que para mim é mais difícil. Essa é a melhor forma de revisar. É humanamente possível revisar tudo de tudo? Não. Então, entre revisar tudo e não revisar tudo, ou revisar somente os meus erros, o que é melhor? Revisar os meus erros. Da mesma maneira, a estratégia de leitura de artigos, né, que a gente fala muito com o pessoal. Marquem os artigos que caem nas questões, para vocês ficarem lendo mais esses artigos. Ah, então quer dizer que não vai cair outro, Carol? Pode cair, mas a probabilidade é que caia esse que cai mais. E tem esse diferencial na PGE São Paulo, por ser banca própria, como o Felipe falou, a gente não sabe muito o que esperar a nível de questão. Então, a gente não sabe se vem uma prova estilo VUNESP, mais letra da lei, estilo FCC, letra da lei casuística, estilo CESP, letra da lei jurisprudência, né? A gente não tem como saber esse perfil. Esse é o tipo de prova mais difícil, eu considero, para o aluno fazer triagem de questão. Tanto que na nossa mentoria eu vou fazer uma mescla de bancas. Porque não tem como a gente estudar só por CESP, só por FCC. A gente precisa ter vários estilos de questão, não no sentido de certo, errado ou múltipla escolha, porque será múltipla escolha, mas no formato como ela é cobrada. Às vezes o aluno sabe o assunto, mas se o enredo da questão for um pouco mais de um caso concreto, ele erra. E aí está a importância do informativo, porque eu já fiz questão para banca, e eu digo para vocês, ninguém tem essa qual é a palavra, gente? Criatividade toda, não. Os examinadores, eles pegam os informativos, pegam aquele caso que está na jurisprudência, muda os nomes e cria a questão. E ali, o aluno que está lendo o informativo, ele vai lembrar daquilo. Opa, eu já vi isso em algum lugar. Então, a importância da gente ler também informativo. Então, o erro, gente, ele tem que ser olhado. Você precisa fazer questão de maneira ativa. Não é fazer questão, mais uma vez, de maneira aleatória. Ativa, com seu vadimeco aberto, seu caderno de erros, entendendo qual é a sua dificuldade, revisando a sua dificuldade. Use o momento da questão para isso. E, óbvio, se você já é um aluno que tem uma base super construída, que já está com tudo muito no 70%, 80%, você é o aluno que está extremamente preparado para essa prova. Então, você precisa focar muito, muito, muito em lapidar o seu estudo. Se você é um aluno que está ali batendo na trave de 60%, 65%, tem coisa a ser lapidada aí ainda. Ah, eu estou com dificuldade em agentes públicos, então vai fazendo logo a leitura desse material. Eu estou com dificuldade em controle de personalidade, vai logo. Porque são temas que precisam de tempo a mais para estudo, para sedimentar. E às vezes é melhor a gente perder esse tempo e realmente entender aquele assunto e seguir melhor,
do que fingir que ele não existe, tá? É o tipo licitações e contratos. O aluno quer fingir que ele não existe. Mas para uma prova de procuradoria, ele existe e ele vai ser cobrado. Então, eu acho que o principal ponto de partida é esse. Olhar para o erro, ver que ele está ali e encarar, né? Encarar estudando de forma ativa. Exatamente, eu acho que a gente aprende muito errando, né? Até hoje mesmo eu vi um desses gráficos na internet falando assim, o que eu aprendi com meus erros, e tem o gráfico parcialmente preenchido, e o que eu aprendi não tentando, né? É zero do gráfico preenchido. Então a gente aprende muito, tem coisa que a gente só vai ter atenção para a importância daquilo depois que erra, ele chama a atenção da gente para o que é mais relevante. Então, eu acho que é muito importante, né? Isso é um trabalho que a gente faz na mentoria de botar uma meta de questões para os alunos também, para que eles possam ir ali resolvendo, se habituando, conhecendo. Eu acho engraçado, teve na mentoria, acho que foi na da AGU, né? Teve um aluno que falou assim que estava estudando financeiro e achava que não estava aprendendo nada, que a sensação dele é que não aprendia nada. Mas, cara, resolve umas questões aí para ver. Quando ele resolveu, eu disse, acertei bastante, eu acho que estou aprendendo. Então, assim, às vezes, até uma validação do que o que você está fazendo está realmente surtindo efeito. E aí surge um pouquinho a dificuldade aqui de que, é banca própria, por onde estudar. Hoje mesmo perguntaram isso. Acho que assim, você pegar, como a Carol falou, um filtro um pouco mais genérico, você vai pegar Sebrasp, Vunesp, FCC, você consegue ali ter uma visão ampla do que pode ser cobrado, até porque, como é banca própria, acaba ficando muito sujeito ao estilo de cada professor, né? Trabalho na passada foi algo assim que não teve nada daquilo que a gente estava esperando na primeira fase de um trabalho na administração pública. Veio algo bem legalista, bem letra da lei, bem reforma trabalhista. Agora a gente vai ver com o próximo, né? Qual é o perfil do próximo examinador, como ele pode vir a cobrar. Aí teve inconstitucional, caiu jurisprudência do TCE, assim, TCE de São Paulo. Então aí já é um negócio mais complicado, aí já o examinador foi além, pegou algo mais ali da gaveta dele, porque gaveta eu digo no sentido de coisas que ele trabalha no dia a dia. Vai depender muito, assim, e acaba ficando, lógico, todos atuam, são profissionais excelentes, muito qualificados, mas todos, como todos nós somos, eles estão ali sujeitos às suas idiosincrasias, né? Então eles vão vão fazer isso de acordo com a janela de mundo deles. Se é uma pessoa que trabalha muito com greve na administração pública, todo mês a pessoa está com greve, não é possível, até uma falta de consideração com o trabalho dela, deixa eu botar uma questãozinha sobre greve ali, né? Então, a gente vai fazendo esse ajuste fino. E aí, enquanto a banca não vem, enquanto a gente não sabe nada, vai resolvendo amplamente, porque quem pode o mais, pode o menos. Então, para mim, Sebrasp é uma banca muito, muito boa, muito, assim, tem seus erros, tem, de vez em quando a gente reclama dele, reclama, mas, no geral, é uma banca que traz questões inteligentes, questões ali complicadinhas. Então, se você resolve o Sebrasp, resolve qualquer um. Essa é sempre a minha ideia, né? Eu queria até só fazer um adendo nisso que o Felipe falou, que eu acredito muito que esse perfil do examinador ele seja muito mais forte numa discursiva, numa peça. Porque ali ele realmente pode desenvolver um caso concreto, que ele esteja muito mais próximo, que faça diferença ali. Que é a mesma coisa que acontece com o PGE Pará. Normalmente os examinadores eles vão adentrar realmente naquele assunto que ele escreve, que ele trabalha numa peça ou discursiva. Não objetiva, como ele tem que fazer 10 questões, pode ter uma, mas uma não vai fazer você passar. Então, a gente não precisa ter essa coisa de estudar só o que o examinador fala ou trabalha. Pelo contrário. Para a gente, para a segunda fase, a gente tem que passar da primeira, que é com certeza mais difícil. Então, a gente precisa ter um estudo, aí volta para aquilo que a gente falou, né? Um estudo geral de procuradoria, trazendo só as especificidades da PGE São Paulo. E agora, partindo aqui para a dúvida do Rodrigo, né, que perguntou como que funciona a mentoria e com quem seria a mentoria. Bom, eu vou passar para a Carol e para o Felipe falarem, mas já assim, em linhas gerais, como que funciona, né? A nossa mentoria, ela é feita por uma equipe, né? Cada um tem a sua função, né? A Carol, ela fica mais voltada para a formulação do próprio cronograma e a gente vai passando, né, para ela os materiais para ela poder incluir e usando a expertise que ela tem como mentora há muitos anos, né? E obviamente que eu e o Felipe, a gente acredita muito, né? E a gente dá certo com a Carol justamente porque ela adota um perfil de cronograma que a gente
que funcionou para a gente, né? Que é esse estudo que vai trazer todas essas áreas e é um estudo muito ativo, né? Então, a gente vai trazer na mentoria as videoaulas que você precisa assistir daqueles assuntos mais importantes, pontuais. A gente, obviamente, o material base, a gente traz a indicação, a gente traz as questões que precisam ser resolvidas, os informativos, o número dos informativos que você precisa ler naquele dia. Também a gente traz o simulado de fixação, né? Então, mensalmente, a gente vai ter esse simulado para que vocês consigam aí fixar aquilo que já foi visto, né? E dentre outros pilares, como eu falei agora há pouco, a importância de você fazer a leitura da lei seca, e quando você tem uma equipe que a gente já sabe o que costuma cair mais sobre aquele ponto, a gente consegue, por exemplo, bom, isso aqui você consegue fazer mais com mais questões com a leitura da lei seca. Isso aqui já não dá, isso aqui você precisa da doutrina, você precisa escutar, né, ver a aula de um professor, porque isso aqui é mais complicado, então tem licitação, contratos. A gente tem uma dificuldade de chegar, né, só na lei seca e enfrentar um assunto como esse. Vem, então, o professor Felipe na parte do direito do trabalho, né, com a fazenda pública e o processo do trabalho também, que tem pontos muito importantes. Então, tudo isso, né, é abarcado na nossa mentoria de forma dinâmica. E eu falo que eu só consegui avançar muito nos meus estudos para a PFN quando eu percebi que eu não tinha que ficar só naquele estudo voltado para um único pilar de aprovação, só videoaulas, só doutrina, só questão, só lei seca. Você tem que ter um estudo ativo e toda hora você analisando, bom, eu estou fazendo isso, mas onde é que está a minha falha? E analisando os resultados. E é justamente isso que a gente traz aqui para vocês na mentoria, né? Então, Rodrigo, respondendo parte, né, da sua questão, é uma mentoria coletiva, todos os nossos alunos recebem o mesmo cronograma, né, para ser cumprido durante a semana, que é feito, né, pela professora Carol, e todo o material, né, com as videoaulas, material de revisão, que é os nossos mapeamentos, os simulados, tudo mais, você vai ter aí disponibilizado para você a indicação do material base, né? Então, tudo isso está envolvido na nossa mentoria. Mas se você quiser falar um pouco melhor, Carol, fica à vontade. A Fernanda já falou muito bem, né, sobre a mentoria, o que a gente tem. Eu acho que essa união de você pensar numa execução, num planejamento de maneira múltipla, né, informativos, leis, porque vem no planejamento de vocês. Quais artigos eu vou ler de tal lei, né? O que eu vou fazer na sequência, no dia? Qual o número do informativo que eu vou ler? Quantas questões eu tenho que fazer desse determinado assunto? Né? Então, o nosso planejamento ele é muito especificado. E aí a gente percebe que a maioria dos alunos tem uma dificuldade em sentar e saber o que estudar. Então, se você já tem um planejamento que fala para você em 1 hora ler de tal artigo a tal artigo, em 2 horas fazer a revisão de tal assunto, em 2 horas ler o informativo tal, você consegue desenvolver melhor. Então, o seu tempo é focado literalmente para executar o planejamento e não para pensar no que você vai estudar ou não. O segundo ponto é, você não pode estudar uma disciplina só. A Fernanda falou isso e eu lembrei. Semana passada, uma aluna minha individual mandou mensagem falando assim, Carol, eu não estou gostando disso, de mudar de assunto todo dia. Eu gosto de começar um e terminar. É uma aluna que está mais ou menos há 1 mês comigo. Eu gosto de começar um assunto, terminar, começar um assunto, terminar. Aí eu mandei mensagem para ela, tudo bem. Então, em 6 meses, você vai estudar 2 disciplinas só. É isso que você acha que é assim que se prepara para um curso de alto nível? Que o caso dela é promotor de justiça. Como você pode pensar em 6 meses estudar penal e processo penal? Né, a nível de um concurso desse tamanho, não tem como. Ninguém tem que ser especialista em penal e processo penal. A gente tem que saber um bom nível, né? Mas não precisa saber tudo. E não precisa ler o livro de capa a capa. Essa rotina de mudar o estudo não é simplesmente porque é legal ou não, mas é porque é necessário para vocês, né? Da mesma forma, vocês não estudam o mesmo assunto durante o dia inteiro. Então, eu estudo informativo, que traz vários assuntos. Eu estudo a letra da lei, que é específico um assunto. Não necessariamente eu vou estudar no mesmo dia o mesmo assunto da lei.
Em alguns momentos eu coloco, quando, por exemplo, é uma lei difícil de entendimento. Por exemplo, a Lei 13.303 vai ser uma lei que já vai estar na primeira semana do estudo de vocês. Exatamente pelo que o Felipe falou. Estatais é um assunto muito forte para a PGE São Paulo. Quantos de vocês aqui já leram essa lei? Tenho certeza que pouquíssimos. Os alunos, normalmente, eles fazem o quê? Lê o capítulo do livro, lê o material de organização administrativa. Vê lá o beabá de estatais, a diferença de sociedade para a empresa pública, tal. Ele não adentra na lei, ele não sabe falar como é constituído um conselho fiscal, um conselho administrativo, como é feito isso, não sabe. Então, para essa prova, isso é uma especificidade. Então, o aluno tem que ler 30 artigos por dia para poder ler com calma, desenvolver e terminar a lei, que tem ali quase 100 artigos. Então, eu digo que esse é o nosso diferencial, porque estamos nós três pensando qual é a melhor forma da gente conectar isso. Da mesma forma que eles estão lá, por trás, né, fazendo todo o material para vocês, materiais que foram o nosso grande sucesso aí da mentoria, são os mapeamentos, vocês vão receber, vocês já receberam, na verdade, já estão vendo, e tudo que a gente entrega, isso é uma coisa que a gente sempre conversou muito, eu acho muito legal. Tudo que o futuro entrega está dentro do cronograma, né? Quando a gente fala das nossas aulas, pílulas de 30 minutos, quando a gente fala do mapeamento, a gente não está dando para vocês uma coisa e seguindo o cronograma de outra e você, aluno, se vira. Não. A gente está dando todos os tempos disponíveis dentro do seu cronograma para você ler o mapeamento, para você assistir às aulas necessárias. Os alunos da mentoria AGU, PFN, PGF, leram todos os mapeamentos disponíveis antes da prova, né? Estavam no planejamento para isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm muito material. E material, gente, por material, não leva ninguém a lugar nenhum. O que a gente precisa fazer? Estudar o material, né? Executar o material. E aí, às vezes, o aluno fica assim, em estado de choque, ele não sabe mais o que ele faz. Porque ele já recebeu tanta coisa que ele não sabe o que ele faz com aquilo. Por isso, a nossa preocupação em tudo que a gente entrega, vamos colocar no cronograma, para que eles tenham certeza de que aquilo vai ser estudado. Então, essa organização com material de qualidade e aulas extremamente de qualidade, sem sombra de dúvidas, é o pacote aí que está dando certo. E a gente espera muito vocês. Acho que foi o Antônio, né? Não, o Antônio já está falando que está tietando a gente. É o professor Antônio. É o professor Antônio! Ele é maravilhoso. Maravilhosa, professor Antônio. Vocês vão ter... Gente, não tem. Não, professor Antônio, nas aulas de tributos de impostos estaduais, sempre arrasando, né? Imagina você ter essa aula de ICMS, entender tranquilamente tudo que é para trás, para frente do ICMS, que você fica querendo jogar o livro na parede. Exatamente. E pode falar, Felipe. É isso, né? Primeiro, um abração para o Antônio aí, que está sempre prestigiando a gente e sempre presente nos nossos cursos também, né? Vocês vão ter aula aí com o professor Antônio, que tem já um básico de tributário, e ele, enfim, tem também o de impostos estaduais, que vão servir para esse, né? Mas tem também federal, municipal. Mas, enfim, assim, em relação à mentoria, uma coisa que é respondendo o Rodrigo, né? É importante, uma coisa que eu sempre tenho em mente, às vezes a gente fica matutando e o futuro ele surgiu muito a partir de uma filosofia de estudo, uma filosofia mesmo de vida, né? Então, assim, eu acho que é muito contraproducente você pegar e pedir para o aluno, beleza, você está estudando, faz a base aí. Aí o cara vai lá, 1 ano fazendo a base. Beleza, Felipe, acabei a base, agora saiu o edital, reta final, o que eu faço? Não, faz o seguinte, joga fora tudo que você estudou até hoje e vamos conversar aqui com o meu material de reta final. Cara, isso não faz sentido, a gente vai mandar você jogar tudo fora, entendeu? Então é por isso que dentro da mentoria, as metas, elas compreendem ali a indicação no material do aluno. Então, o material básico que você vai estudar é aquele que você já vinha estudando. Ah, você nunca estudei, estuda agora. E aí você vai fazendo isso. Então, a gente tem esse diferencial de que o reta final da gente, dentro da mentoria, já PGE São Paulo, que é pré-edital, mas a gente já tem a cabeça de reta final. É de botar para vocês estudarem aquilo que a gente sabe que vocês vão ter. Todo mundo vai ter que ter um livro administrativo, um material para seguir, ou um livro de constitucional, um material para seguir. Mas tem ajustes ali da reta final que a gente acredita que pode acrescentar para vocês, e aí a gente fornece. É o caso, por exemplo, do Quebrando a Banca de Jurisprudência, a gente pega um Quebrando a Banca de informativos do TST selecionados, que eu sei que não tem em qualquer lugar, um materialzinho de Direito do Trabalho na Administração Pública, a gente tem o e-book, um pequeno e-book, tem as minhas aulas também,
O material de empresarial público, estou aqui fazendo agora para vocês, então até semana que vem está pronto. Material de direito de pessoal vai ter também? Vai ter material de direito de pessoal. Então é isso, é como se fosse o Lego que você vai acoplando. Nosso método de trabalho aqui é, primeiro, pensar o edital, pensar essa caminhada até o edital, para não ficar dando tiro na água, ficar estudando coisa que não é importante. E aí a Carol faz isso com maestria, ela pega isso para vocês, ela destrincha ali e vai trazer para vocês o filé mignon, para vocês começarem pelo mais importante, com essa sensibilidade de não tratar tudo do mesmo jeito, como se fosse um modelão. Então, por exemplo, Lei 3.303 vai ser importante para a PGE São Paulo. Atribuição do Conselho Fiscal, atribuição do Conselho de Administração, que é algo que não cai em prova de procuradoria normalmente, muito provavelmente vai cair nessa. Porque o Mário Engler, estou com a cabeça nele aqui, porque ele influenciou muito o pensamento da PGE São Paulo. Ele acredita muito naquela coisa da governança corporativa, que é o quê? É o quê? Você ter uma sincronia entre o público e o privado, que os problemas entre o acionista minoritário, a própria estatal e o ente que a criou sejam resolvidos dentro dos órgãos societários. Então, ele tem muito essa ideia de governança, é algo que a gente precisa entender. Para saber de governança, você tem que saber dos órgãos. Então, a gente vai pegando isso concatenado, né? Então, indicação de metas dentro do que você já leu, com atenção e sensibilidade para aquilo que é importante, talvez você não esteja olhando, e com fornecimento de materiais específicos, né? Como, por exemplo, as pílulas de videoaula de 30 minutos, a gente muda a valência do seu estudo, é algo que a gente acredita bastante. Felipe, mas eu não gosto de videoaula. Calma, vai lá na primeira semana para você ver, é meia hora para você ver, meia hora você passar o tempo baixando o feed no celular, dá 1 hora e você nem viu. Então você vai lá, dá uma olhadinha na aula, dá uma olhadinha nos materiais de jurisprudência, e assim a gente vai fazendo, né, uma teia de conhecimento que vai deixando você mais preparado, cada vez mais preparado. Eu fiquei muito feliz com o rendimento do pessoal na AGU, na PGM. Então, assim, nem todos passaram, porque, enfim, é um concurso e acaba normal, né? Você ser reprovado faz parte da sua caminhada, mas uma galera, assim, que evoluiu muito, sabe? Que diz, poxa, eu saí de um patamar para outro, eu não passei, mas eu vi a melhoria, eu vi como eu estou melhor agora, como você sai diferente desse ciclo. Então, a nossa ideia é essa, fazer você melhorar, né? A gente dá as ferramentas. Agora, uma coisa também, tem que ter compromisso, tem que ter comprometimento, porque as metas estão lá. Se você começar a dar migué nas metas, uma hora você não consegue mais acompanhar. A gente precisa de comprometimento de vocês. A gente quer mesmo fazer essa equipe chegar bem lá. Eu sei que a vida acontece muitas vezes, mas a gente tem que se blindar um pouco e focar naquilo que está fazendo para conseguir ter sucesso. É isso que a gente espera com vocês. E eu gosto muito desse estudo que a gente vai trazendo várias disciplinas, aí que a gente não fica voltado até finalizar uma disciplina, porque eu não sei, eu acho que muita gente pode sentir isso, né, também. Quando você está ali estudando uma determinada matéria por longas horas, tipo, dá uma grande renovada quando você simplesmente passa para fazer as questões. Tipo, você parece que, assim, você estava cansado e de repente voltou a ter um gás. Bom, agora eu vou ler uma outra coisa. Ah, não, agora eu vou fazer exercício, agora eu vou ver os informativos, agora eu vou fazer a leitura da lei seca. Você mudar um pouco, né, o seu cérebro para outras áreas te dá mais, assim, gás para continuar o dia intenso de estudos, né? Que o diga é o pessoal da reta final da AGU e também da PGM São Paulo, que tinha um cronograma de 6 horas, né? Cronograma de 6 horas é uma batalha, sabe? Porque a gente sabe que muitas vezes 6 horas acabam virando, né? Mais do que isso, porque de repente você tem alguma dificuldade aí no meio do seu dia, você tem que... E era de domingo a domingo, né? Era um cronograma de reta final mesmo. Aqui a gente está com um cronograma pré-edital. Então, esse é um ponto importante, né? Você entender que há necessidade desse compromisso e a gente coloca o cronograma dessa forma justamente para que você consiga manter o pique. Gente, assim, nada pior do que você ficar ali vários dias lendo só doutrina ou só a leitura da lei seca por longos dias, sabe? Ainda que você tenha uma diferenciação de disciplinas. Então, eu acho que isso é uma forma também de manter vocês no gás para cumprir os cronogramas até o final, né? E aqui, aproveitando a questão do Davi,
ele perguntou assim se, por ser banca própria, podemos esperar alguma coisa muito fora da curva, como artigos dos membros da banca, né, na primeira fase, mesmo minoritários, e jurisprudência do TJSP. O que você acha, Felipe? Então, assim, os artigos, eu acho que você pegar um bom curso aí, como a gente pretende fazer, muito provavelmente você vai conseguir ter uma ideia do artigo, do pensamento do autor ali, a partir de um resumo, de uma indicação. Você pegar e sair lendo como se fosse doutrina todos os artigos, eu acho desnecessário, até porque às vezes o cara escreveu aquilo há muito tempo, né? Enfim, já tá assim, já nem pensa mais aquilo. Então, às vezes, uma síntese do pensamento, você tem uma ideia, qual é a área de pesquisa, tem uma ideia geral do perfil. Né? Então, ler todos os artigos eu acho complicado, mas eu acho importante ter uma área do perfil, ter uma visão do perfil, porque, por exemplo, eu sempre falo, na minha segunda fase, como a Carol falou, isso é mais incidente na segunda fase, mas caiu a peça, foi recurso extraordinário, e era o tema de pesquisa do orientador. Ele jura para mim que nem lembrava, assim, que não foi de propósito, mas a sua cabeça fica condicionada, né? O subconsciente está lá. Mas eu acho que, enfim, assim, retornando, eu acho que é importante você ter uma ideia do pensamento, né, do examinador. Isso, quando sair, a gente vai fazer para vocês, né? Pegar pelo menos assim, não é resumir artigo por artigo. Eu mesmo tenho artigo que eu escrevi 10 anos atrás que eu já não penso mais aquilo, é irrelevante para a minha vida. Mas pelo menos você tem uma ideia de qual é a área de pesquisa da pessoa, qual é a área de atuação, como, por exemplo, o examinador de civil, que era muito ligado com o consumidor em determinado concurso, e ele acabou cobrando muito o consumidor. Quer dizer que ele cobrou as teses dele? Não, mas ele cobrou muito a área de atuação dele, na área que ele tinha em vista, a área que era mais importante para ele. Então, acho que é mais nesse sentido. Tem a questão dos pareceres da PGE, tem muitos boletins, né? A gente está fazendo já um esquematizado para vocês dos boletins, é importante saber. Jurisprudência do TJ São Paulo eu não acho tão importante, não. Assim, às vezes uma coisa, mais um ADI que teve lá, que aí provavelmente aí, no caso, foi a PGE que atuou, vai estar em um boletim, alguma coisa do tipo. Mas, assim, ficar estudando como se fosse a jurisprudência do STF, STJ, eu acho que aí já é demais, assim, acho que não chega a esse nível de especificidade, não. Caiu uma questão, caiu uma questão, você erra uma questão, se for o caso, né? Você chuta lá, você ainda tem 20% de chance de acertar. Mas eu acho assim, não estou dizendo para ignorar totalmente, mas pelo menos observar só aquilo que seja mais importante, um ADI, um caso mais assim, ou um posicionamento que é passivo acerca de determinado tema. Aí tudo bem, agora julgados específicos e pequenos, acho que não. Como, por exemplo, os informativos da STF, a gente vê de tudo lá, né? A gente vê o beabá de tudo que está acontecendo lá, todos são importantes, claro, alguns mais importantes, mas a gente acaba lendo tudo. Pelo menos aquilo que eu vou dizer, o direito faz o filtro, né? Então, do TJ São Paulo, acho que seria isso. No máximo, ali, se for um ADI, uma coisa maior, ou alguma jurisprudência consolidada, vamos dizer, o TJ considera que é inconstitucional a aposentadoria do modo X, aí tudo bem, aí vale a pena saber. Mas isso muito provavelmente você vai ver lateralmente, né? A partir dos boletins, porque os boletins têm julgados também, a partir de uma jurisprudência que cita, que foi declarada inconstitucional, etc. Alguma coisa assim. Então, uma doutrina que cita. Então, acho que é mais isso. E em relação aos examinadores, é importante conhecer, mas não sem essa paranoia também de que vai ter que ler todos os artigos da vida da pessoa e saber o pensamento dela de trás para frente. É mais ter uma ideia da área, de como funciona. Até a gente teve isso na PGR Rio Grande do Sul, né, que a gente fez uma mentoria e a gente nem estava com a Carol na época. Na verdade, foi uma aula assim, analisando e tal. E aí o examinador, ele estudava muito precedentes. Eu falei, estuda em precedentes que vai cair. Que caiu precedentes. Então, é importante a gente ter essa visão. Às vezes, não necessariamente conhecer o pensamento da pessoa de trás para frente, mas ter uma ideia geral de qual é a área de preferência dela. Porque mesmo inconscientemente, ela pode ser sugestionada por aquilo, aí eu acho que vale a pena. Bom, pessoal, a gente já está meio que caminhando para o fim da nossa live, mas eu queria... bom, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento é que muitos de vocês passaram por algumas adversidades, né? Algumas reprovações que vocês tinham aí expectativa alta, e a gente vê aqui o pessoal falando no chat, né? E eu acho que cada prova é uma prova. E eu acredito que a gente precisa
tirar de toda essa caminhada de AGU e PGM São Paulo, dentre outras procuradorias que nós tivemos esse ano, nós temos que tirar aí aquela análise de como é que eu tô, para onde que eu vou agora, né? A gente não pode, eu acho que o momento de ficar assim chateado ou de sentir que não consegue, esse momento já passou. Agora é o momento da gente olhar de forma racional. Vamos olhar de forma racional tudo que eu já passei e agora deixa eu ver o que eu vou planejar agora? E a nossa mentoria entra muito nesse sentido, né? De trazer para vocês aqui a expertise da nossa equipe para que vocês possam aí ficar tranquilos com relação a um cronograma que vai te levar a um outro patamar de evolução nos seus estudos, né? Que você consegue ter um ritmo de estudos muito mais alto, porque você vai ter ali não só a nossa equipe, mas também os demais alunos conversando ali dentro do nosso grupo. E, querendo ou não, fazer parte de um grupo é muito importante. A gente sente isso, até mesmo agora, né? Que a gente está também com as discursivas de outros concursos, você vê o pessoal se auxiliando, se ajudando, e aí às vezes você não está num dia tão legal para você cumprir o seu cronograma, mas alguém manda alguma coisa no grupo e você fala, nossa, eu preciso ir, eu não posso me dar ao luxo de nesse momento vir a parar agora. Então, a gente tem esse ponto também importante de ter uma mentoria que envolve outros alunos, que é coletiva, porque você se sente parte de um grupo que está ali batalhando por um objetivo em comum, né? Então, eu acho que fazer essa análise do que vocês passaram em concursos anteriores, de forma racional, deixar de lado qualquer tipo de sentimento de derrota, porque eu passei por reprovações, todos nós passamos, isso é da vida. Eu acho que assim, eu não conheço quem tenha sido aprovado que não passou por um caminho de reprovações e tirou o melhor disso, né? Você conseguiu superar aquela situação analisando friamente. A gente precisa fazer esse cálculo da rota. E você só vai conseguir recalcular a rota se você conseguir extrair do que você passou onde foram as falhas. E peraí, eu preciso procurar como é que eu vou consertar isso. Agora eu preciso de um cronograma que envolva tudo, e não só da forma como eu estava fazendo. Eu estava só aqui com lei seca e com doutrina, eu me esqueci dos informativos. Nossa, eu não estava pegando o estilão de prova, porque eu não estava resolvendo muitas questões. Eu simplesmente ia indo. E tem muito disso, eu simplesmente vou indo, sabe? E uma coisa que eu escutei de alguém que eu não vou lembrar agora é que muitas vezes a gente está no dia a dia e a gente sabe que a gente não está fazendo o nosso máximo. E a gente sempre pensa, bom, lá no futuro, em algum momento, nossa, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou ser o melhor estudante, eu vou ser o melhor profissional em tal área. E a gente sempre está aqui no mais ou menos hoje e colocando aquilo só para o futuro. E eu acho que esse é o momento de vocês agarrarem com todas as unhas e, é o momento de eu me comprometer. Na mentoria, a gente vai trazer mais isso, essa sensação de um comprometimento maior, se você tem ainda esse sentimento de, bom, eu vou deixar para um outro momento. Não, o momento é agora, né? Esse é o momento de você agarrar essa oportunidade da PGE São Paulo, que é o sonho de muita gente, né? Então, eu acho que vai ser um grande diferencial para vocês e para nós vai ser um grande prazer, uma honra poder estar auxiliando vocês, estar ao lado de vocês. A gente já está ali no nosso grupo conversando, passando informação, né? É isso. Bom, vou deixar aí para o Felipe e para a Carol finalizarem. Bom, fica à vontade, Carol, mensagem final. Tá. Queria primeiro agradecer mais uma vez a Fernanda, ao Felipe, ao Futuri. É um curso que eu falo muito para eles, onde eu me encontrei muito lá. Adoro trabalhar com os dois. É muito legal quando você vê pessoas nesse mundo de concurso público, né, que a gente sabe que existem vários produtos no mercado, mas pessoas que estão realmente preocupadas com a evolução do aluno, tá? E não necessariamente vender um produto. Então, a gente realmente se preocupa aqui com o que é entregue. E uma coisa que
o Felipe falou é que a gente recebe várias mensagens, pós-PGM, eu recebi várias mensagens de alunos no meu privado, falando exatamente isso. Poxa, Carol, não deu, mas muito obrigada, porque a gente vê o quanto eu evoluí, o quanto eu melhorei, o quanto eu aprendi a estudar, né? O quanto eu estava no caminho que não era o certo. E isso é muito importante. Reprovações, não passar por uma, por duas, por três, isso aqui faz parte do nosso percurso no estudo para concurso. Agora, como a gente vai lidar com isso, né? O que a gente vai fazer com essa não aprovação é o que diferencia o aluno que passa e o que desiste, porque só não vai passar quem desistir. É um clichê, mas é a verdade, né? As pessoas que não desistem, elas vão passar. Pode demorar aí um tempo, mas elas vão conseguir. Então, eu acho que a mensagem final aqui é: estamos prontos para receber vocês, com o nosso planejamento, com o nosso material, com o nosso apoio também, né? Porque tá no grupo com vocês, dividindo as angústias e tal. Isso é muito legal. E, principalmente, existem 2 pontos que eu sempre falo para os meus alunos. Tem a culpa e tem a autorresponsabilidade. Então, a vida, ela não vai parar para a gente estudar. Não existe isso. Então, aqui a gente tem mães, tem pais, tem pessoas que trabalham o dia inteiro, assessores que chegam em casa cansados. Você vai ter que fazer o seu melhor, que a Fernanda acabou de falar, agora. E o seu melhor não é 8 horas de estudo por dia. Gente, tirem isso da cabeça de vocês. Né? Às vezes, alunos, só passa que estuda 8 horas por dia. Não. A maioria dos brasileiros não estão estudando isso. Então, pode pegar a lista da AGU lá, tem muita gente que está lá e que não estudou 8 horas por dia. Então, a realidade de um não necessariamente é a sua. E não é por isso que você já perdeu. Tá? Então, vamos fazer o nosso melhor agora e buscar o que a gente pode fazer. Isso é autorresponsabilidade. Se eu fico simplesmente nessa mesma coisa, me culpando, e porque eu não fiz, eu só me levo ao mesmo lugar. Eu não consigo fazer nada de diferente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada, Fernando e Felipe, e a gente espera vocês na mentoria. É isso aí, né? Obrigado, né, Carol, Fernanda, sempre esse trabalho que a gente, mais um desafio que a gente enfrenta. E assim, eu não vou mentir para vocês, não, dá aquele frio na barriga, porque a gente se sente na preparação com vocês e a gente se doa tanto quanto vocês, né? Isso que a gente se entrega de corpo e alma, é um projeto de vida. Então, a gente agradece muito em quem confiou, quem não pode, a gente, de qualquer maneira, está sempre aberto a poder colaborar, ajudar. E a ideia é essa, né? A gente tá do lado de vocês na caminhada, correr do lado de vocês, e muito mais do que, às vezes, a aprovação, ela pode vir, ela deve vir uma hora, mas mesmo quando não vem, a evolução, depois de um ciclo desse, é muito importante. Eu tenho certeza que ninguém que entrar e levar a sério vai sair do mesmo jeito. Então, é a oportunidade, às vezes, de você que está estacionado num lugar, que você que está há algum tempo tentando, que você que quer começar, é uma oportunidade de começar e só espere o nosso melhor, só espere nossa dedicação, espere realmente ali 3 parceiros correndo com vocês de corpo e alma, porque é isso que a gente vai fazer. Então, eu estou muito... Olá, Cecília, tudo bom, Cecília? Boa noite. Cecília é aluna também, Davi, o pessoal está aqui, Tiago. Então, é bacana que a gente vai criando esse vínculo com o pessoal, a gente sofre junto, a gente comemora junto, a gente fica triste junto, e é bacana isso aí, e ver vocês seguindo o caminho de vocês é a coisa mais importante que a gente pode ter, né? A gente vai continuar aqui, e vocês vão assumir os respectivos cargos, se Deus quiser voltam aí como colaboradores, né? A gente fica aguardando. Tudo ótimo por aqui, já na expectativa da PGA São Paulo, se ele pergunta se a gente está bem. Mas é isso, então fico por aqui, deixo o convite para vocês, e garanto para vocês nossa dedicação e os melhores materiais que vocês podem ter em mão aí, que realmente é tudo feito para... é funcional, é feito para ajudar vocês, não é para atolar ninguém, não é para dizer que a gente tem um material, mas só faz mesmo aquilo que realmente vai dar retorno. É isso, pessoal. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. É muito bom contar com profissionais como você, que vestem a camisa, que dão tudo de si, que sabem o que estão fazendo. Então, quero agradecer mais uma vez por estar aí na nossa equipe da mentoria. Agradecer ao meu parceiro de sempre, Felipe.
Estamos aí, pessoal, como o Felipe disse, podem contar aí com 110% da gente. Para nós é uma grande felicidade poder estar ao lado de vocês. E a gente está aqui batalhando também para poder entregar os melhores materiais. Podem sempre esperar aí o nosso melhor por vocês, tá bom? E é isso, as inscrições continuam abertas da mentoria e até semana que vem a gente volta. Esperamos vocês. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.